O sol do final da tarde projetava longas sombras no piso de mármore polido do The Meridian Club, um dos restaurantes privados mais exclusivos de Dubai. Localizado no 48º andar da Burj Plaza Tower, o restaurante atendia a uma clientela de elite composta por executivos, diplomatas e expatriados ricos, que valorizavam tanto a discrição quanto a excelência culinária. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do Golfo Pérsico, onde iates de luxo pontilhavam as águas turquesa como pérolas espalhadas. Madison Harper trabalhava no The Meridian Club há 7 meses, quando conheceu o Dr. Henrik Wolff. Aos 26 anos, ela era mais jovem do que a maioria dos funcionários, que tendiam a ser profissionais experientes da Europa e da Ásia, com décadas de experiência em serviços de alto nível. Sua contratação tinha sido um tanto incomum. O gerente-geral, um suíço meticuloso chamado Laurent Beaumont, normalmente preferia candidatos com vasta experiência em restaurantes finos e domínio de vários idiomas. Madison falava apenas inglês. Era formada em História da Arte pela Arizona State University e sua experiência em restaurantes consistia principalmente em trabalhar em estabelecimentos de nível médio em Phoenix e mais tarde em Los Angeles. O que garantiu sua vaga foi uma combinação de timing, desespero e uma conexão inesperada. Ela havia chegado a Dubai em outubro do ano anterior, após o fim de seu noivado com Derek Pullman, um incorporador imobiliário com quem namorava há 3 anos. O relacionamento terminou abruptamente quando ela descobriu que ele mantinha um apartamento separado em Santa Mônica, onde mantinha casos com pelo menos 2 outras mulheres. A descoberta devastou Madison, destruindo sua sensação de estabilidade e confiança. Sua irmã mais nova, Rachel, que trabalhava como consultora de marketing para uma empresa de artigos de luxo com sede em Dubai, sugeriu que ela considerasse um novo começo nos Emirados. A ideia de colocar 11.000 quilômetros entre ela e os destroços de sua vida anterior era bastante atraente. Rachel arranjou uma apresentação a Laurent Beaumont por meio de um de seus clientes, e Madison foi entrevistada para uma vaga de garçonete durante sua 2ª semana em Dubai. Sua falta de qualificações tradicionais deveria tê-la desqualificado imediatamente, mas Laurent ficou impressionado com outra coisa. Durante a entrevista, ela demonstrou uma habilidade intuitiva de ler as pessoas e antecipar suas necessidades, uma qualidade que ele considerava essencial para atender à exigente clientela do restaurante. Quando ele encenou um cenário de serviço simulado com vários funcionários interpretando clientes difíceis, Madison lidou com os desafios com uma combinação de cordialidade, profissionalismo e assertividade sutil que sugeria um talento natural, em vez de um comportamento treinado. O trabalho em si se mostrou mais exigente do que qualquer coisa que Madison havia experimentado nos Estados Unidos. Os padrões do Meridian Club eram rigorosos. Os garçons deveriam memorizar extensas cartas de vinhos, entender a proveniência e o preparo de cada prato e manter a compostura perfeita, independentemente do comportamento dos clientes. A clientela incluía membros de famílias reais, titãs corporativos e indivíduos cujos nomes apareciam regularmente em publicações internacionais de negócios. Muitos estavam acostumados a tratar os funcionários do serviço como invisíveis, falando livremente sobre assuntos comerciais confidenciais, enquanto Madison e seus colegas reabasteciam copos de água e retiravam pratos. Outros eram exigentes ao ponto da crueldade, encontrando falhas em pequenas imperfeições e expressando seu descontentamento com comentários severos ou reclamações à gerência. Madison morava em um apartamento compartilhado na Marina de Dubai com Rachel e outra expatriada americana chamada Jennifer Chen, que trabalhava como analista financeira para uma empresa de investimentos.
O apartamento de 3 quartos ocupava o 22º andar de uma torre residencial, oferecendo vistas parciais da marina e da Palm Jumeirah à distância. O arranjo era confortável, mas caro, consumindo quase 40% do salário de Madison. Ela enviava uma parte de seus ganhos para sua mãe, Linda, em Phoenix, que lutava com as crescentes contas médicas do tratamento do lúpus. A doença piorou progressivamente nos últimos 3 anos, limitando a capacidade de Linda de trabalhar e esgotando suas economias. Na noite de 14 de março, o Meridian Club ofereceu um jantar privado para 24 convidados, um encontro de cardiologistas que participavam da Conferência de Medicina Cardiovascular do Golfo. O evento foi organizado pelo Dr. Henrik Wolff, diretor de cirurgia cardíaca do Emirates Advanced Medical Center, um dos principais hospitais de Dubai. Madison foi designada para a sala de jantar privada, juntamente com outros 2 garçons e um sommelier dedicado. O Dr. Wolff chegou cedo para revisar os preparativos, movendo-se pelo espaço com a eficiência determinada de alguém acostumado a comandar. Ele parecia ter cerca de 45 anos. Era alto e magro, com cabelos escuros cortados curtos e fios grisalhos nas têmporas. Seus olhos, de um tom incomum de cinza esverdeado, avaliavam cada detalhe com uma intensidade que sugeria que ele estava catalogando possíveis problemas. Ele usava um terno cinza escuro perfeitamente ajustado, que Madison estimou custar mais de 3 meses do seu salário, combinado com uma gravata bordô e abotoaduras de ouro que brilhavam quando ele gesticulava. Laurent havia instruído a equipe de serviço exaustivamente. O Dr. Wolff era descrito como um dos clientes regulares mais importantes do restaurante, um homem cujos padrões se aproximavam do impossível e cujo descontentamento poderia ter sérias consequências profissionais. Ele esperava perfeição e não tolerava erros, mediocridade ou desculpas. Laurent enfatizou que a noite precisava transcorrer sem falhas, pois os médicos reunidos representavam alguns dos mais proeminentes especialistas em cardiologia do Oriente Médio e da Europa. O risco à reputação ia além do restaurante em si. Enquanto o Dr. Wolff conduzia sua inspeção, Madison o observava da estação de serviço. Ela percebeu como os outros membros da equipe pareciam encolher-se ligeiramente em sua presença, seus movimentos tornando-se mais cautelosos e mecânicos. Quando ele apontou um copo d'água com uma mancha quase imperceptível, o garçom que havia arrumado a mesa pediu desculpas profusamente enquanto corria para substituir todos os copos daquela estação. Quando ele questionou a temperatura da sala de jantar, Laurent ajustou pessoalmente os controles de climatização e prometeu monitorá-la durante toda a noite. Os convidados do jantar começaram a chegar às 7 horas. Eles eram um grupo internacional de profissionais médicos, falando uma mistura de inglês, árabe, alemão e francês, enquanto se reuniam para coquetéis na área de recepção adjacente. Madison e seus colegas circulavam entre a multidão, oferecendo champanhe e canapés, sua presença reconhecida com acenos ausentes ou ignorada completamente, enquanto os médicos se envolviam em conversas intensas sobre técnicas cirúrgicas, ensaios clínicos e política profissional. O Dr. Wolff presidiu a reunião com a segurança de um homem completamente à vontade em seu elemento. Ele circulava de grupo em grupo, com apertos de mão firmes e breves, e um sorriso comedido e profissional. Madison percebeu como os outros se orientavam em relação a ele, buscando sua atenção e aprovação. Quando ele falava, as conversas paravam. Quando ele ria de algo, os outros se juntavam a ele um pouco rápido demais. A dinâmica social revelou uma hierarquia que ela reconheceu de seu tempo, observando estruturas de poder em Los Angeles, embora essa versão operasse com sobreposições culturais do Oriente Médio que adicionavam camadas de complexidade.
O serviço de jantar começou às 8 horas. A refeição consistia em 7 pratos, cada um acompanhado por vinhos cuidadosamente selecionados. As responsabilidades de Madison incluíam servir 3 dos pratos a uma seção específica da mesa, coordenar o tempo com os outros garçons e permanecer atenta a quaisquer pedidos durante a noite. O trabalho exigia foco constante e execução precisa. Ela precisava servir pela esquerda, retirar pela direita, nunca passar por cima de um convidado, manter uma postura perfeita, antecipar as necessidades antes que fossem expressas e tornar-se essencialmente invisível quando não estivesse servindo ativamente. Os 3 primeiros pratos transcorreram sem incidentes. Os médicos estavam envolvidos em uma discussão animada sobre técnicas minimamente invasivas de substituição de válvulas, debatendo os méritos de diferentes abordagens com a intensidade apaixonada de pessoas que se importavam profundamente com sua área. O Dr. Wolfe ocupava uma extremidade da mesa e suas contribuições para a conversa provocavam um silêncio atento dos outros. Madison percebeu como ele conduzia a discussão sem parecer dominar, fazendo perguntas perspicazes que traziam à tona diferentes perspectivas, enquanto, em última análise, guiava a conversa em direção às suas próprias conclusões. O 4º prato era uma delicada preparação de róbalo mediterrâneo com redução de açafrão e legumes assados. Quando Madison se aproximou do lugar do Dr. Wolfe para servir o prato dele, ela percebeu algo que a fez parar no meio do movimento. O médico sentado à direita dele, um alemão corpulento chamado Klaus Richter, estava recostado na cadeira de uma forma que sugeria um desconforto repentino. Seu rosto estava ligeiramente pálido e ele tocava o peito com uma mão, enquanto continuava a participar da conversa com aparente determinação em esconder seu desconforto. Madison hesitou, seu treinamento em conflito com seu instinto. O protocolo ditava que ela servisse o prato sem desvios, mantendo o fluxo do serviço e evitando qualquer interrupção. Mas anos observando pessoas, desenvolvidos por necessidade em restaurantes onde ler o humor dos clientes podia significar a diferença entre boas gorjetas e reclamações, lhe diziam que algo estava realmente errado. A respiração do Dr. Richter havia se tornado superficial, suas palavras ligeiramente tensas, apesar de suas tentativas de manter uma conversa normal. Ela tomou uma decisão instantânea que violava todas as regras do serviço de jantar requintado. Em vez de colocar o prato do Dr. Wolfe à sua frente, ela se inclinou ligeiramente para a frente e falou em voz baixa, de forma que apenas ele pudesse ouvir. Doutor, peço desculpas pela interrupção, mas acredito que seu colega pode precisar de atendimento médico. Os olhos do Dr. Wolfe se voltaram para o rosto dela, sua expressão mudando de surpresa para irritação com a quebra do protocolo. Antes que ele pudesse responder, Madison continuou, ainda falando baixinho. O senhor à sua direita. Ele está tocando o peito e seu padrão de respiração mudou nos últimos 2 minutos. Algo na postura do Dr. Wolfe mudou instantaneamente. A irritação desapareceu, substituída por um foco profissional aguçado. Ele voltou sua atenção para o Dr. Richter, e Madison viu o momento em que ele registrou o que ela havia observado. Sem chamar atenção para a situação, o Dr. Wolfe conversou diretamente com seu colega, fazendo perguntas específicas sobre como ele estava se sentindo, enquanto simultaneamente sinalizava para Laurent com um gesto sutil. Em poucos minutos, a situação estava sendo controlada com calma e eficiência. O Dr. Richter, protestando que estava bem e que havia simplesmente tido uma indigestão momentânea, foi persuadido pelo Dr. Wolfe a entrar na sala privada adjacente à sala de jantar para um breve exame. 2 outros médicos os acompanharam, e os demais convidados continuaram sua conversa durante o jantar com apenas uma pequena interrupção. Laurent
coordenou os ajustes necessários no serviço para manter o fluxo da noite, enquanto a equipe médica do hotel era discretamente chamada por precaução. 20 minutos depois, o Dr. Richter estava sendo transportado para o Emirates Advanced Medical Center, com o que o Dr. Wolff identificou como sintomas consistentes com um problema cardíaco em estágio inicial. Os demais médicos elogiaram a avaliação rápida e a ação decisiva do Dr. Wolff, vários comentando sobre a sorte de o episódio ter ocorrido na presença de tantos especialistas em cardiologia. O jantar continuou, embora com uma preocupação profissional subjacente pelo colega. Madison voltou às suas funções de serviço, sem saber se sua intervenção seria vista como uma iniciativa apropriada ou uma presunção inadequada. Lauren lançou-lhe um olhar que transmitia tanto apreço quanto preocupação, ciente de que, embora sua observação pudesse ter contribuído para uma intervenção que salvou uma vida, ela também havia violado o protocolo de uma forma que poderia ter saído pela culatra de forma espetacular se ela estivesse errada. Quando a noite chegou ao fim e os convidados partiram com expressões de gratidão por uma excelente noite, apesar da crise médica inesperada, o Dr. Wolff pediu para falar em particular com Lauren. Madison, limpando os pratos da sala de jantar, viu os dois conversando em voz baixa perto da entrada. Lauren olhou em sua direção várias vezes durante a conversa e ela se preparou para receber elogios ou repreensão sem saber o que viria. Lauren se aproximou dela enquanto ela organizava os copos na estação de serviço. Sua expressão era cuidadosamente neutra. O Dr. Wolff deseja falar com você antes de partir. Espere na sala privada. A sala era um espaço pequeno e elegantemente decorado, usado para coquetéis antes do jantar ou conversas privadas. Madison entrou e encontrou o Dr. Wolff parado perto das janelas, olhando para o horizonte iluminado de Dubai. Ele se virou quando ela entrou, e ela ficou impressionada com a intensidade do seu olhar. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, embora seu tom sugerisse que já sabia a resposta. "Madison Harper, senhor." "Americana?" "Sim, senhor. Sou do Arizona." Ele a estudou por um longo momento, e Madison se sentiu desconfortavelmente exposta sob seu olhar perscrutador. "Você percebeu os sintomas do Dr. Richter antes de qualquer um dos médicos à mesa, incluindo eu." "Como?" Madison escolheu suas palavras com cuidado. "Fui treinada para observar os hóspedes de perto, para antecipar suas necessidades. Notei a mudança na respiração dele e a maneira como ele estava sentado. Parecia preocupante." "Você tem formação médica?" "Não, senhor. Apenas experiência em observar pessoas." Algo que poderia ter sido o esboço de um sorriso tocou os lábios do Dr. Wolff, embora tenha desaparecido tão rapidamente que Madison não tinha certeza se tinha visto. "Sua observação provavelmente evitou um evento cardíaco mais grave. O Dr. Richter está estável e recebendo tratamento. O momento da intervenção foi crucial. Fico feliz que ele esteja recebendo cuidados", respondeu Madison, sem saber o que mais dizer. O Dr. Wolff enfiou a mão no bolso do paletó, tirou um cartão de visita e o estendeu para ela. "O Emirates Advanced Medical Center ocasionalmente precisa de pessoal para eventos privados e circunstâncias especiais. Acredito que suas habilidades de observação podem ser valiosas em um contexto médico. Se você estiver interessada em um trabalho adicional, entre em contato com meu assistente. A remuneração seria significativamente melhor do que a de um serviço de restaurante." Madison aceitou o cartão, surpresa com a oferta. As letras em relevo identificavam o Dr. Heinrich Wolff como diretor de cirurgia cardíaca, juntamente com as informações de contato de seu consultório. "Obrigada, Dr. Wolff. Vou pensar nisso." Ele acenou com a cabeça uma vez, um gesto de despedida, e partiu sem mais conversa.
Madison ficou sozinha no lounge, virando o cartão de visita entre os dedos, incapaz de afastar a sensação de que a noite havia marcado algum tipo de ponto de virada, embora não conseguisse articular exatamente o que havia mudado ou por que a interação a deixara estranhamente inquieta. Ela não ligaria para o número do cartão por 3 semanas, e quando finalmente o fez, isso desencadeou uma sequência de eventos que acabariam levando-a a um container de aço no porão do Emirates Advanced Medical Center, onde a temperatura nunca ultrapassava o ponto de congelamento e onde ela passaria os últimos momentos de sua vida. Madison esperou 3 semanas antes de ligar para o número do cartão de visita do Dr. Wolfe. A demora não foi por desinteresse, mas sim por cautela. Ela havia discutido a oferta extensivamente com Rachel, que a incentivou a aceitá-la, argumentando que conexões com pessoas influentes em Dubai poderiam abrir portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas para uma expatriada americana com credenciais limitadas. Jennifer estava mais cética, apontando que homens ricos e poderosos em Dubai normalmente não ofereciam oportunidades de carreira a jovens trabalhadoras sem segundas intenções. O fator decisivo foi a deterioração do estado de saúde de sua mãe. As últimas contas médicas de Linda tinham atingido níveis alarmantes e sua cobertura de seguro tinha expirado devido ao não pagamento de prêmios durante um período particularmente difícil. Madison tinha enviado dinheiro regularmente, mas não era suficiente para cobrir tanto a dívida crescente quanto os custos do tratamento em andamento. A perspectiva de um trabalho com salário mais alto, mesmo que isso significasse lidar com dinâmicas profissionais potencialmente complicadas, tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. Quando ela finalmente ligou para o consultório do Dr. Wolfe em uma terça-feira de manhã no início de abril, foi atendida por sua assistente executiva, uma britânica chamada Victoria Chambers, cujo sotaque nítido e maneira eficiente sugeriam que ela vinha atendendo chamadas para executivos exigentes há décadas. Victoria explicou que o Dr. Wolfe ocasionalmente organizava conferências médicas privadas, jantares de consulta e eventos nos quais precisava de funcionários que pudessem manter os mais altos padrões de discrição e serviço. O trabalho seria esporádico, talvez 2 ou 3 vezes por mês, mas a remuneração seria substancial. O primeiro evento ocorreu na semana seguinte. O Dr. Wolfe estava organizando um jantar privado em sua residência em Emirates Hills, um dos condomínios fechados mais exclusivos de Dubai, para 6 cirurgiões cardíacos visitantes da Alemanha e da Suíça. Victoria forneceu a Madison instruções detalhadas sobre o código de vestimenta, horário de chegada e expectativas. Ela deveria usar roupas pretas, chegar pela entrada de serviço e manter total confidencialidade sobre tudo o que observasse ou ouvisse. A casa do Dr. Wolfe era uma vila contemporânea extensa, situada atrás de muros altos e portões de segurança elaborados. A arquitetura combinava o design minimalista europeu com influências sutis do Oriente Médio, toda em pedra branca e vidro do chão ao teto, com vista para uma piscina infinita iluminada e jardins bem cuidados. Madison chegou na hora marcada e encontrou uma equipe de catering já preparando uma elaborada refeição de vários pratos na cozinha profissional. A noite transcorreu tranquilamente. As responsabilidades de Madison envolviam servir bebidas, apresentar os pratos e garantir que os convidados tivessem tudo o que precisavam, sem atrapalhar suas conversas. Os médicos discutiam casos cirúrgicos complexos, com a mesma intensidade que ela havia observado no The Meridian Club, com uma linguagem técnica incompreensível, mas com uma paixão evidente pelo trabalho. O Dr. Wolfe presidiu a reunião com a mesma autoridade controlada que ela se lembrava, embora em sua própria casa ele parecesse um pouco mais relaxado.
Ele usava calças casuais e uma camisa preta justa em vez de um terno. E uma vez, durante a noite, ela achou ter detectado uma risada genuína, em vez da variedade profissional comedida que ele normalmente exibia. Quando a noite terminou e os convidados partiram, o Dr. Wolff pediu a Madison que ficasse por um momento. Eles ficaram em seu escritório, um espaço masculino dominado por madeira escura e livros de medicina, enquanto ele pegava um envelope em sua mesa. "Seu serviço esta noite foi excelente", disse ele, estendendo o envelope. "Victoria entrará em contato com você sobre eventos futuros." Madison aceitou o envelope, que continha dinheiro equivalente ao que ela normalmente ganhava em 2 semanas no The Meridian Club. "Obrigada, Dr. Wolff. Agradeço a oportunidade." "Henrik", ele corrigiu, pela primeira vez usando tal familiaridade. "Quando não estamos em ambientes médicos profissionais, Henrik está bom." Nas semanas seguintes, Madison trabalhou em mais 4 eventos na residência de Henrik e um no hospital para uma recepção privada em homenagem a uma equipe de pesquisa cardíaca visitante da Johns Hopkins. Cada vez, as instruções de Victoria eram precisas, a remuneração generosa e as expectativas de Henrik exigentes, mas justas. Madison percebeu que estava ficando mais à vontade na presença dele, aprendendo a antecipar suas preferências e padrões. A mudança ocorreu gradualmente, de forma tão sutil que Madison não conseguiu identificar o momento exato em que suas interações passaram de estritamente profissionais para algo mais ambíguo. Tudo começou quando Henrik passou a conversar brevemente com ela após os eventos, perguntando sobre sua formação e o que a trouxe a Dubai. Ela mencionou a doença de sua mãe de passagem, não buscando simpatia, mas explicando por que valorizava a renda extra. A resposta dele foi caracteristicamente direta, mas inesperadamente atenciosa, oferecendo o nome de um colega em Phoenix especializado no tratamento de lupus. No final de maio, Henrik começou a pedir que Madison chegasse mais cedo aos eventos, aparentemente para revisar os detalhes do serviço, mas cada vez mais para simplesmente conversar. Ele perguntou sobre sua formação, seus interesses, suas observações sobre Dubai. Ela achou surpreendentemente fácil conversar com ele, uma vez que as barreiras profissionais formais diminuíram um pouco. Ele possuía um humor seco que emergia em momentos inesperados e fazia perguntas que sugeriam interesse genuíno em vez de conversa fiada, educada. O primeiro gesto genuinamente pessoal ocorreu em meados de junho. Madison chegou a um evento e encontrou Victoria, lhe entregando uma caixa de presente contendo um elegante vestido de grife, apropriado para um trabalho de alto nível. O cartão, com a caligrafia precisa de Henrik, dizia simplesmente: "Padrões profissionais exigem apresentação profissional. HW." O presente deixou Madison desconfortável, cruzando uma linha que ela não sabia que existia até que foi ultrapassada. Ela aceitou, porque recusar parecia mais estranho do que aceitar, mas mencionou o incidente para Rachel e Jennifer naquela noite. Rachel descartou suas preocupações, insistindo que empregadores ricos em Dubai costumavam dar presentes caros aos funcionários e que Madison estava pensando demais. A expressão de Jennifer foi mais cética, mas ela não disse nada além de sugerir que Madison confiasse em seus instintos. Quando Madison usou o vestido no evento seguinte, a aprovação de Henrik era evidente em seus olhos, embora ele não tenha dito nada além de um simples aceno de cabeça em reconhecimento. A noite transcorreu normalmente até o final, quando ele perguntou se ela também estaria interessada em trabalhar ocasionalmente durante o dia, ajudando a organizar sua extensa biblioteca médica e arquivos de pesquisa. O trabalho seria durante o horário comercial, totalmente profissional, e proporcionaria uma renda adicional. Madison concordou,
em parte pelo dinheiro e em parte porque ela realmente achava Henrik intrigante. Ele era brilhante, talentoso e complexo de maneiras que contradiziam a personalidade fria e exigente que ele projetava profissionalmente. Ela disse a si mesma que o acordo era estritamente profissional, que ela estava simplesmente maximizando oportunidades legítimas e que sua consciência do interesse dele significava que ela poderia manter limites apropriados. O que ela não percebeu foi que os limites, uma vez que começam a mudar, raramente param em lugares convenientes. E Henrik Wolff era um homem acostumado a conseguir exatamente o que queria, paciente o suficiente para esperar e estratégico o suficiente para garantir que, quando Madison percebesse o quanto eles haviam se afastado da adequação profissional, ela estaria envolvida demais para recuar. O trabalho na biblioteca começou de forma bastante inofensiva. Madison chegava à vila de Henrik no final da manhã e passava de 3 a 4 horas organizando revistas médicas, artigos de pesquisa e atas de conferências que ocupavam uma sala inteira no segundo andar. Henrik raramente estava presente durante essas sessões, ocupado com cirurgias e responsabilidades hospitalares. Victoria deixava Madison entrar, dava as instruções necessárias e a deixava trabalhar sozinha. A tarefa em si era surpreendentemente envolvente. A coleção de Henrik abrangia décadas de pesquisas cardíacas, anotadas com sua caligrafia precisa nas margens e em notas anexadas. Madison se viu lendo trechos de informações médicas complexas, compreendendo gradualmente fragmentos da linguagem especializada. Ela desenvolveu um sistema para catalogar materiais por data, tópico e relevância para os interesses de pesquisa atuais de Henrik. Informações que ela obteve a partir dos padrões do que ele acessava com mais frequência. Após 2 semanas desse acordo, Henrik começou a chegar em casa, enquanto Madison ainda estava trabalhando. Ele aparecia na porta da biblioteca, ainda vestindo roupas cirúrgicas, e conversava com ela sobre seu progresso. Essas interações iam de breves atualizações a longas discussões sobre vários tópicos não relacionados ao trabalho. Henrik era um viajante experiente, culto e tinha opiniões fortes sobre arte, arquitetura e política internacional. Madison descobriu que ele havia morado em 6 países, falava 4 idiomas fluentemente e mantinha uma coleção cuidadosamente selecionada de arte contemporânea do Oriente Médio em toda a sua casa. As conversas revelaram camadas de complexidade por trás da fachada profissional austera de Henrik. Ele falava sobre a pressão de manter sua posição no hospital, onde a política internacional e as hierarquias institucionais criavam desafios constantes. Ele mencionou sua infância em Hamburgo, filho de um pai cirurgião que exigia perfeição, e de uma mãe que abandonou a família quando Henrik tinha 12 anos. Ele descreveu seus anos de formação médica como um período de foco exclusivo que lhe custou relacionamentos e desenvolvimento social normal. Madison se viu atraída por esses vislumbres de vulnerabilidade, vendo-os como evidência de que, por trás da aparência intimidadora, existia alguém fundamentalmente solitário e incompreendido. Era uma narrativa que ela havia construído para si mesma, que explicava os sinais de alerta que seu instinto registrava, mas que sua mente consciente descartava. A mudança do profissional para o pessoal se acelerou no final de julho. Henrik convidou Madison para ficar para jantar após uma sessão na biblioteca, uma sugestão casual apresentada como um momento conveniente, e não como uma intimidade planejada. Eles comeram no terraço com vista para a piscina, discutindo sua formação em História da Arte e seus planos abandonados de trabalhar na curadoria de museus antes que a necessidade financeira redirecionasse seu caminho para o trabalho de serviço. Henrik
Ouvia com uma intensidade que Madison achava simultaneamente lisonjeira e um pouco inquietante. Ele fazia perguntas detalhadas, lembrava-se de detalhes de conversas anteriores e demonstrava interesse genuíno em suas perspectivas. Quando ela mencionou a piora da condição de sua mãe e a inadequação de seu plano de tratamento atual, Henrik fez várias ligações naquela noite para colegas nos Estados Unidos, marcando consultas com especialistas da Mayo Clinic e fornecendo cartas de referência que garantiriam que Linda recebesse atenção prioritária. O gesto deixou Madison cheia de gratidão. Ela protestou que não poderia aceitar tal ajuda, que era demais, que não tinha como retribuir. Henrik descartou suas preocupações com um aceno de mão, afirmando simplesmente que tinha conexões e influência que não lhe custavam nada para usar, e que ajudar pessoas talentosas era algo que ele considerava uma obrigação de sua posição. O que Madison não reconheceu foi que cada ato de generosidade criava mais um fio em uma teia cada vez mais complexa de obrigação e dependência. Henrik foi metódico na construção dessa estrutura, espaçando cuidadosamente suas intervenções para maximizar o impacto e minimizar a percepção dela sobre o padrão. Em agosto, o relacionamento deles havia se tornado inegavelmente íntimo. A transição ocorreu durante uma noite em que Henrik havia organizado uma pequena reunião com médicos visitantes. Depois que os convidados partiram e a equipe de catering saiu, Henrik e Madison compartilharam uma garrafa de vinho enquanto discutiam a noite. A conversa tornou-se pessoal, tocando no noivado fracassado de Madison e no reconhecimento de Henrik de que ele nunca havia priorizado relacionamentos pessoais, canalizando tudo para sua carreira. Quando Henrik a beijou, a reação de Madison foi complicada. Parte dela antecipava esse momento há semanas, reconhecendo a tensão crescente entre eles. Outra parte ficou alarmada por cruzar essa linha com seu empregador, alguém que detinha um poder significativo sobre sua situação financeira e cada vez mais sobre os cuidados médicos de sua mãe. Mas o vinho suavizou seu julgamento e a intensidade de Henrik era irresistível de maneiras que ela achava difícil resistir. O relacionamento físico que se seguiu foi apaixonado, mas conduzido com a necessidade característica de controle de Henrik. Ele ditava quando eles se encontrariam, sempre em sua residência e sempre com total discrição. Ele proibiu explicitamente Madison de mencionar seu relacionamento a qualquer pessoa, justificando isso como proteção para a reputação de ambos no ambiente conservador de Dubai, onde tais arranjos poderiam ter sérias consequências sociais e profissionais. Madison concordou com esses termos, racionalizando-os como razoáveis, dado o contexto cultural e a posição proeminente de Henrik. Ela disse a Rachel e Jennifer que estava simplesmente trabalhando mais horas para o Dr. Wolf, que a renda adicional estava ajudando com as despesas médicas de sua mãe e que o acordo era estritamente profissional. As mentiras pareciam necessárias para evitar o julgamento e as perguntas que ela não queria responder. O que Madison não percebeu foi que o sigilo servia muito mais aos propósitos de Henrik do que aos seus. Isso a isolou de perspectivas externas que poderiam tê-la ajudado a ver os padrões emergentes de controle e manipulação. Isso garantiu que ela não tivesse nenhuma rede de apoio quando o comportamento de Henrik começou a mudar de atencioso para possessivo, de generoso para exigente, de apaixonado para algo mais sombrio que acabaria consumindo os dois. Em setembro, Madison Harper estava completamente enredada na teia cuidadosamente construída por Henrik Wolf, sem perceber que já estava presa e que o homem que ela pensava conhecer estava começando a revelar sua verdadeira natureza. A transformação no comportamento de Henrik foi tão gradual que Madison não conseguiu identificar um único momento em que as coisas mudaram.
Era mais como observar nuvens de tempestade se formando no horizonte distante, cada pequeno escurecimento imperceptível, até que, de repente, o céu ficou negro e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Tudo começou com perguntas. Henrik queria saber onde Madison estava o tempo todo, inicialmente sob o pretexto de se preocupar com sua segurança em uma cidade estrangeira. Ele mandava mensagens durante os turnos dela no The Meridian Club, perguntando quando ela terminaria e se precisava de um serviço de transporte para a casa dele. Quando ela mencionou que iria jantar com Rachel e Jennifer, ele fez perguntas detalhadas sobre onde elas iriam, quem mais estaria presente e a que horas ela esperava voltar para casa. Madison inicialmente interpretou essa atenção como carinho, uma prova de que Henrik valorizava a presença dela em sua vida. Ela ignorou o tom um pouco irritado em sua voz quando não conseguia responder imediatamente às mensagens dele. Descartou a tensão em seu maxilar quando mencionou colegas homens no restaurante e racionalizou a insistência dele para que ela priorizasse o tempo que passavam juntos, em detrimento de outros compromissos, como algo compreensível, dada a agenda exigente dele. Em outubro, as perguntas evoluíram para expectativas. Henrik começou a expressar descontentamento quando Madison fazia planos que não o incluíam ou não se adequavam à sua disponibilidade. Ele sugeriu que ela reduzisse suas horas no The Meridian Club, argumentando que o trabalho estava abaixo de suas capacidades e que ele poderia fornecer apoio financeiro suficiente para tornar o emprego desnecessário. Quando Madison hesitou, explicando que valorizava a independência que sua própria renda proporcionava, a resposta de Henrik foi fria e calculada. A independência é uma ilusão com a qual as pessoas se consolam, disse ele. A verdadeira segurança vem de alianças estratégicas com aqueles que têm poder e recursos reais. A declaração deveria ter alarmado Madison mais do que realmente alarmou. Em vez disso, ela se viu defendendo sua necessidade de autonomia e, ao mesmo tempo, aceitando a lógica de Henrik de que suas conexões e riqueza ofereciam uma estabilidade que seu trabalho de serviço nunca poderia oferecer. Ele já havia demonstrado sua disposição em ajudar com os cuidados médicos de sua mãe, providenciando consultas que seriam impossíveis para Madison acessar sozinha. A condição de Linda havia melhorado significativamente com o novo protocolo de tratamento, e ela falava frequentemente sobre o milagre de ter acesso a médicos tão excelentes. Madison se sentia presa entre a gratidão e uma crescente inquietação. Ela reconhecia que a generosidade de Henrik havia criado uma dívida que ela não poderia pagar e que o acesso contínuo de sua mãe a cuidados de qualidade dependia da manutenção da boa vontade de Henrik. Quando ele sugeriu que ela se mudasse para sua casa de campo, apresentando o acordo como prático e não romântico, dado o tempo que ela passava lá de qualquer maneira, a recusa de Madison foi hesitante e não firme. Preciso manter alguma distância, explicou ela. Rachel e Jennifer ficariam preocupadas se eu me mudasse de repente. Os olhos de Henrik se estreitaram ligeiramente, uma microexpressão que Madison havia aprendido a reconhecer como descontentamento. O que você disse a elas sobre nós? Nada específico. Apenas que trabalho para você ocasionalmente. Continue assim. A discrição profissional é essencial nesta cidade. A conversa terminou ali, mas Madison percebeu que Henrik passou a prestar mais atenção ao seu celular depois disso. Ele olhava para a tela quando ela acendia com notificações, perguntava quem estava mandando mensagens para ela e demonstrava irritação quando ela atendia chamadas na presença dele. Certa vez, quando ela deixou o celular na bancada da cozinha enquanto usava o banheiro, voltou e o encontrou lendo suas mensagens. Quando confrontado, ele alegou que estava apenas movendo o celular e acidentalmente ativou a tela.
Madison queria acreditar nele, mas não conseguia se livrar da sensação de que a explicação havia sido ensaiada. Ela começou a manter o celular sempre consigo, uma medida defensiva que Henrik percebeu e comentou com irritação mal disfarçada. O primeiro incidente realmente assustador ocorreu no final de outubro. Madison havia participado de um evento de trabalho no The Meridian Club, que durou mais do que o esperado. Ela enviou uma mensagem para Henrik para avisá-lo, mas não verificou o celular novamente durante o serviço movimentado. Quando finalmente viu suas mensagens, depois da meia-noite, encontrou 17 mensagens de texto e 9 chamadas perdidas, com mensagens que passavam de perguntas a preocupações e raiva. Quando chegou à casa dele, como planejado, Henrik estava esperando na sala escura, com um copo de uísque na mão. A fúria controlada em sua voz era mais assustadora do que se ele tivesse gritado. Eu não tinha ideia de onde você estava. Você poderia ter sofrido um acidente, sido agredida, qualquer coisa. Sua indiferença à minha preocupação é profundamente desrespeitosa. Madison se desculpou repetidamente, explicando que estava trabalhando e não podia verificar seu celular constantemente durante o serviço. A resposta de Henrik foi definir novas expectativas. Ela deveria enviar uma mensagem de texto a cada 2 horas quando estivessem separados. Ela deveria atender suas chamadas em 5 minutos, a menos que fosse absolutamente impossível. Ela daria prioridade à necessidade dele de saber seu paradeiro em detrimento das políticas do local de trabalho ou convenções sociais. As exigências foram apresentadas como precauções razoáveis, prova de quanto ele se importava com a segurança dela. Madison se sentiu simultaneamente sufocada e culpada por causar o sofrimento dele. Ela concordou com os termos dele, dizendo a si mesma que a acomodação fazia parte de qualquer relacionamento e que a intensidade de Henrik vinha de uma preocupação genuína, e não de um comportamento controlador. Rachel percebeu a mudança no comportamento de Madison durante uma de suas conversas cada vez mais raras no apartamento. Você parece estressada ultimamente. Está tudo bem com o doutor? Wolf? Madison desviou o assunto, insistindo que estava tudo bem e que ela estava simplesmente cansada por ter vários empregos. Rachel aceitou a explicação, mas sua expressão sugeria ceticismo. Jennifer não disse nada, mas observou Madison com uma preocupação que a deixou desconfortável. No início de novembro, Madison começou a reconhecer que estava presa em uma situação que se tornara insustentável, mas da qual não conseguia ver uma saída clara. Henrik controlava sua renda por meio do trabalho que lhe proporcionava. Ele se inseriu nos cuidados médicos de sua mãe, criando uma dependência que se estendia além da própria Madison. Ele monitorava seus movimentos, suas comunicações e seu tempo com uma precisão que não permitia privacidade ou autonomia. Quando Madison finalmente reuniu coragem para sugerir que precisavam estabelecer limites melhores, a resposta de Henrik foi apresentar passagens aéreas. Ele havia reservado uma viagem de fim de semana para Abu Dhabi, um refúgio romântico onde eles poderiam se reconectar sem as pressões e distrações da vida cotidiana. O gesto era simultaneamente controlador e generoso, impedindo a conversa sobre limites e, ao mesmo tempo, demonstrando seu investimento contínuo no relacionamento. Madison aceitou porque recusar parecia impossível, porque ela não tinha uma estrutura para se livrar de alguém que se tornara seu benfeitor e seu captor, porque estava exausta e confusa e não confiava mais em seu próprio julgamento sobre o que era razoável e o que era perigoso. Ela não sabia que Henrik já havia tomado uma decisão sobre o futuro deles, uma decisão que garantiria que Madison Harper permanecesse com ele para sempre, da única maneira que ele poderia garantir que ela nunca fosse embora. O fim de semana em Abu Dhabi nunca aconteceu.
3 dias antes da partida programada, Madison recebeu uma ligação de Rachel que mudou tudo. Sua mãe havia desmaiado em casa, em Phoenix, e sido levada às pressas para a sala de emergência. O lúpus havia causado insuficiência renal e Linda precisava de diálise imediata e possivelmente um transplante. Rachel estava reservando voos de volta para os Estados Unidos e Madison precisava voltar para casa. Madison ligou para Henrik imediatamente, esperando apoio e compreensão. Sua resposta foi um silêncio que se prolongou o suficiente para fazê-la verificar se a ligação havia caído. Quando ele finalmente falou, sua voz trazia um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Sua mãe tem excelentes médicos por minha causa. Eles vão controlar essa crise. Sua presença em Phoenix não vai adiantar nada, exceto atrapalhar nossos planos. Madison sentiu algo mudar dentro dela, uma clareza cortando meses de confusão e racionalização. Henrik, ela é minha mãe, eu vou para casa. Vamos discutir isso pessoalmente. Venha para a vila agora. Não há nada para discutir. Vou reservar um voo para esta noite. O silêncio voltou, mais pesado desta vez. Quando Henrik falou novamente, o calor havia desaparecido completamente de sua voz, substituído por algo frio e calculista. Investi recursos consideráveis nos cuidados de sua mãe, Madison. Arranjos que exigiram um capital profissional significativo. Se você partir agora, esses arranjos serão naturalmente reconsiderados. A ameaça era inconfundível. Madison sentiu as mãos começarem a tremer, com a raiva e o medo competindo pelo domínio. Você está realmente me dizendo que não posso ir ver minha mãe? Estou dizendo que as escolhas têm consequências. Se nosso relacionamento não é sua prioridade, então não tenho nenhuma obrigação de manter compromissos que beneficiem sua família. Madison encerrou a ligação sem responder. Ela sentou-se em seu quarto no apartamento, olhando para o telefone, compreendendo com repentina e terrível clareza que havia se permitido ficar presa em um relacionamento com alguém capaz de usar a saúde de sua mãe como moeda de troca. A compreensão foi seguida imediatamente por outra, ainda pior. Ela não tinha ideia do quão perigoso Henrik poderia se tornar se ela o desafiasse. Rachel a encontrou sentada ali 20 minutos depois e imediatamente reconheceu seu sofrimento. O que há de errado? Aconteceu alguma coisa com a mamãe? Madison tomou uma decisão naquele momento. Ela contou tudo a Rachel. O relacionamento com Henrik, seu controle crescente, a influência que ele tinha sobre os cuidados médicos da mãe e sua reação à intenção dela de voltar para Phoenix. A expressão de Rachel passou de choque a raiva e medo à medida que a história se desenrolava. Você precisa se afastar desse cara imediatamente, disse Rachel. Isso é um comportamento abusivo clássico e vamos resolver os cuidados da mamãe sem a ajuda dele. Jennifer, que ouvia da sala de estar, juntou-se à conversa. Sua formação em finanças a tornava prática. Você tem ideia de como ele pode ser vingativo? Homens com tanto poder em Dubai podem tornar a vida muito difícil para as pessoas que os contrariam. A pergunta ficou no ar, sem resposta, porque Madison nunca tinha visto Henrik realmente contrariado antes. Ela já tinha testemunhado seu descontentamento, sua raiva controlada, mas nunca um desafio direto à sua vontade. Ela não sabia do que ele era capaz quando alguém se recusava completamente a aceitar seu controle. Elas desenvolveram um plano. Madison voaria para Phoenix no dia seguinte. Ela se demitiria do The Meridian Club por e-mail, alegando uma emergência familiar. Ela bloquearia o número de Henrik e evitaria todo contato. Rachel se encarregaria de encontrar novos médicos para a mãe, custe o que custasse. Madison ficaria nos Estados Unidos, colocando 11.000 quilômetros entre ela e Henrik Wolff. O plano falhou antes que Madison pudesse executá-lo. Na manhã seguinte, ela acordou e encontrou seu telefone cheio de mensagens de Henrik, cada uma mais perturbadora que a outra. Ele sabia que ela havia contado a Rachel e Jennifer.
Ele sabia que ela estava planejando deixar Dubai. Ele expressou profunda decepção com a traição à sua confiança e privacidade. As mensagens deixavam claro que Henrik estava monitorando suas comunicações, provavelmente há meses. A constatação deixou Madison fisicamente doente. Todas as mensagens de texto, todas as ligações, todas as conversas privadas estavam expostas à vigilância dele. A violação era total e absoluta. A mensagem final era simples: precisamos conversar antes que você faça algo de que se arrependerá. Encontre-me no hospital hoje à noite, às 23 horas, na câmara frigorífica. Tenho algo para lhe mostrar que mudará sua perspectiva. Madison mostrou as mensagens para Rachel e Jennifer. Todas as três concordaram que ela não deveria ir, que encontrar Henrik sozinha em um hospital à noite era perigoso. Elas discutiram a possibilidade de ir à polícia, mas o que poderiam relatar? Henrik não havia feito ameaças explícitas e sua posição na comunidade médica de Dubai significava que as autoridades provavelmente veriam qualquer denúncia com ceticismo. Madison decidiu enviar uma última mensagem de texto, deixando sua posição clara. Ela não iria encontrá-lo. O relacionamento deles havia acabado. Ela deixaria Dubai em 48 horas. Pediu que ele respeitasse sua decisão e não a contatasse novamente. A resposta de Henrik chegou 30 minutos depois. Eu te amo, Madison. Tudo o que fiz foi para proteger o que temos juntos. Se você não quiser me encontrar, estará me forçando a tomar medidas que eu esperava evitar. Os registros médicos de sua mãe contêm informações sobre tratamentos psiquiátricos anteriores, que seus médicos atuais provavelmente deveriam saber, a menos que conversemos hoje à noite. A ameaça agora era explícita. Madison havia mencionado uma vez que sua mãe havia consultado um terapeuta após a morte de seu pai, um aconselhamento padrão para luto que Linda considerou útil. Henrik estava ameaçando caracterizar isso como um histórico psiquiátrico significativo, informação que poderia afetar seus cuidados médicos e cobertura de seguro. Rachel queria desafiar seu blefe. Jennifer argumentou que deveriam documentar tudo e denunciar Henrik à administração do hospital. Mas Madison fez uma escolha diferente, nascida do cansaço, do medo e da crença equivocada de que uma conversa final poderia, de alguma forma, resolver tudo de maneira limpa. Ela concordou em se encontrar com Henrik no hospital, mas insistiu que a reunião ocorresse em uma área pública durante o horário normal. A resposta de Henrik foi imediata. Hoje à noite, às 23 horas, ou farei as ligações sobre sua mãe amanhã de manhã. Madison disse a si mesma que iria encontrá-lo, deixar claro que o relacionamento deles havia acabado e, em seguida, partir imediatamente para o aeroporto. Rachel e Jennifer insistiram que esperariam do lado de fora do hospital, prontas para intervir se Madison não saísse em 30 minutos. O que nenhuma delas compreendeu foi que Henrik já havia ido além da conversa, além da negociação, além de qualquer possibilidade de resolução que permitisse a Madison Harper ir embora. Ele havia tomado sua decisão dias antes, preparado o local com cuidado meticuloso e agora estava simplesmente esperando Madison chegar para poder implementar uma solução que garantisse que ela permanecesse sua para sempre. Madison chegou ao Emirates Advanced Medical Center às 22h47. Rachel e Jennifer sentaram-se em seu carro na área de estacionamento para visitantes, com os faróis apagados, observando a entrada. Elas haviam concordado com um limite de 30 minutos. Se Madison não saísse até às 23h20, elas entrariam no prédio e a encontrariam. O saguão principal do hospital estava silencioso a essa hora, com apenas seguranças e uma única recepcionista cuidando das admissões de emergência. Madison se aproximou da mesa de segurança, onde um guarda que ela não reconhecia
verificou sua identificação na lista de visitantes. Seu nome apareceu com uma anotação indicando que ela deveria se dirigir ao depósito refrigerado no subsolo, acessível pelos elevadores de serviço. A descida levou menos de 1 minuto, mas Madison sentiu cada segundo se estender enquanto o elevador descia pelo prédio. As portas se abriram para um corredor estéril, com iluminação forte e vazio. Placas indicativas apontavam para a patologia, o necrotério e as unidades de armazenamento refrigerado. A temperatura caiu visivelmente enquanto ela caminhava, sua respiração começando a embaçar levemente no ar frio. Henrik esperava perto da entrada da área de armazenamento refrigerado, vestido com roupas cirúrgicas em vez de seu traje formal habitual. Sua expressão era difícil de ler, algo entre tristeza e determinação. Quando viu Madison, ele não se moveu em direção a ela. Apenas gesticulou para que ela o seguisse até dentro das instalações. "Obrigado por ter vindo", disse ele baixinho. "Sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar. Eu lidei mal com isso." Madison permaneceu perto da porta, mantendo distância. "Henrik, não podemos continuar assim. O que tivemos foi bom por um tempo, mas se tornou algo doentio. Preciso ir para casa, para minha mãe, e você precisa me deixar ir." Henrik assentiu lentamente, como se considerasse cuidadosamente as palavras dela. "Eu entendo, mas antes de você ir, quero lhe mostrar algo que pode ajudá-la a entender por que tenho estado tão intenso ultimamente." Ele se dirigiu a uma das grandes unidades de armazenamento que revestiam a parede. Freezers industriais usados para preservar amostras médicas e, ocasionalmente, corpos aguardando autópsia ou transporte. Madison sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas disse a si mesma que estava sendo paranoica. Eles estavam em um hospital, cercados por câmeras de segurança e funcionários. Henrik podia ser controlador, mas não era perigoso. "Tenho trabalhado em um projeto de pesquisa", continuou Henrik, sua voz assumindo um tom clínico, "sobre preservação em temperaturas extremas. A notável resiliência do corpo humano em condições controladas. Como a consciência persiste mesmo quando os sistemas físicos param de funcionar." Algo em seu tom de voz fez Madison dar um passo para trás. "Henrik, não quero ver sua pesquisa. Só quero encerrar esta conversa e ir embora." A mão de Henrik moveu-se para a pesada maçaneta da porta do depósito. "O problema de ir embora, Madison, é que algumas conexões não podem ser simplesmente cortadas. Alguns laços transcendem a separação comum." Madison virou-se para sair, seus instintos finalmente gritando o que sua mente racional se recusava a reconhecer. Mas Henrik moveu-se com uma velocidade surpreendente, diminuindo a distância entre eles. Em sua mão havia uma seringa retirada do bolso com facilidade experiente. "Sinto muito", disse ele, e por um momento ela pensou ter visto um arrependimento genuíno em seus olhos. "Mas não posso deixar você destruir o que temos." O que se seguiu aconteceu rápido demais para Madison processar completamente. A precisão cirúrgica de Henrik significava que o local da injeção era exato, a dose da medicação calculada para efeito imediato. Ela sentiu a agulha entrar em seu pescoço, sentiu a onda fria do sedativo entrando em sua corrente sanguínea e então não sentiu mais nada enquanto a consciência se esvaía. Seu último pensamento coerente foi que Rachel e Jennifer viriam procurá-la. Que alguém perceberia o que havia acontecido, que não era possível que sua história terminasse assim. Henrik segurou Madison quando ela desmaiou, seus movimentos automáticos graças ao seu treinamento médico. Ele a carregou até o depósito aberto, posicionou seu corpo cuidadosamente na prateleira de metal e fechou a porta pesada com um clique suave. A temperatura interna era de 20 graus Celsius negativos,
fria o suficiente para preservar, mas também fria o suficiente para garantir que, mesmo que o efeito do sedativo passasse, a hipotermia completasse o que ele havia começado. Ele voltou ao terminal de computador da instalação e ajustou os registros de monitoramento, marcando a unidade como contendo materiais de pesquisa que exigiam isolamento. Em seguida, sentou-se em um banquinho próximo e esperou, ocasionalmente verificando pela pequena janela na porta, observando o gelo começar a se formar na pele e nas roupas de Madison. Às 23h23, Rachel e Jennifer entraram no saguão do hospital, exigindo saber para onde Madison Harper tinha ido. A segurança revisou os registros e as encaminhou para o subsolo. Quando chegaram ao depósito refrigerado, Henrik havia desaparecido pela saída dos funcionários. Encontraram a bolsa de Madison em um banco perto das unidades de armazenamento, mas nenhum sinal da própria Madison. A segurança iniciou um protocolo de busca enquanto Rachel ligava para a polícia de Dubai. Os policiais chegaram às 23h47 e começaram uma busca sistemática nas instalações. Às 00h14, um policial abriu a unidade de armazenamento, marcada como contendo materiais de pesquisa, e encontrou o corpo de Madison Harper, com a pele pálida e coberta de gelo, os lábios azuis e os olhos fechados como se estivesse dormindo. A investigação que se seguiu foi rápida e conclusiva. As imagens de segurança mostraram Henrik e Madison entrando juntos nas instalações. Suas impressões digitais estavam na porta do depósito. A seringa, descartada em um recipiente de lixo médico, continha vestígios do sedativo e o DNA de ambos. O médico legista determinou que a causa da morte foi hipotermia após sedação química e a maneira da morte foi homicídio. Henrik Wolff foi preso em sua casa às 3h22. Ele não ofereceu resistência e não fez nenhuma declaração, além de solicitar seu advogado. Seu julgamento, realizado 3 meses depois, durou apenas 6 dias. As provas eram esmagadoras e sua defesa de insanidade temporária não convenceu ninguém. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Linda Harper morreu 4 meses depois de sua filha, com sua insuficiência renal progredindo além do tratamento. Rachel voltou para os Estados Unidos permanentemente, incapaz de permanecer na cidade onde sua irmã havia sido assassinada. O Meridian Club realizou um serviço memorial que atraiu mais de 100 participantes, muitos dos quais nunca conheceram Madison pessoalmente, mas ficaram horrorizados com sua história. O Emirates Advanced Medical Center implementou novos protocolos de segurança, reestruturou o acesso a instalações sensíveis e estabeleceu mecanismos de supervisão destinados a evitar tragédias semelhantes. Mas nenhuma reforma processual poderia restaurar a vida que Henrik Wolff havia tirado ou reparar as famílias que ele havia destruído. Na prisão, Henrik afirmou que suas ações foram motivadas pelo amor e não pelo controle, e que Madison simplesmente não compreendeu a profundidade de sua conexão. Ele não expressou remorso, apenas lamentou que as circunstâncias o tivessem forçado a tomar tais medidas. Avaliações psiquiátricas diagnosticaram um grave transtorno de personalidade narcisista com características obsessivas, condições que provavelmente estiveram presentes ao longo de sua vida, mas ocultas por seu sucesso profissional e status social. A história de Madison Harper tornou-se um alerta sobre os perigos do isolamento em países estrangeiros, sobre os sinais de alerta de relacionamentos controladores e sobre como os desequilíbrios de poder podem aprisionar pessoas vulneráveis em situações que escalam para a tragédia. Sua morte provocou discussões sobre proteções para trabalhadores expatriados e o reconhecimento de que riqueza e prestígio profissional podem mascarar patologias perigosas até que seja tarde demais.